tribulações sim, mas pela palavra é animado, pela palavra é consolado e pela palavra será salvo. Diante de Jesus, todos nós precisamos criar ânimo. Quanto tempo você gasta por dia falando de Deus para os seus irmãos? Por que a gente briga pelo político, fala deles, nenhum presta, e para falar de Jesus não passamos um minuto falando de Jesus? Mandamos mensagem de todo tipo, mas não sabemos mandar um versículo bíblico, evangelizando o WhatsApp da família, falando de tantas besteiras, postamos tantos vídeos que não convém. Seja mais de fé, seja mais de oração. Escute mais o que Deus está te pedindo. Obedeça. Faça a vontade de Deus em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Estamos nesse mês de setembro, meditando em cada momento a nossa relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser esse norte provocante que nos convida à conversão. A palavra de Deus, depois que ela chega, nada mais será do jeito que já foi. A palavra de Deus encanta e é exigente, exige uma resposta de sim ou não. Como diz a música, é fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. Porque a palavra de Deus vai exigir minha vida doada. Ah, Padre, se dói depois do sim e dói depois do não, então é melhor dizer não a Deus. Aí você dizendo não tem suas consequências. Talvez você fuja da cruz e talvez você seja infeliz porque rejeitou a palavra de Deus. Mas aquele que caminha no caminho de cruz tem tribulações sim, mas pela palavra é animado, pela palavra é consolado e pela palavra será salvo. Então, para quem diz sim à palavra, tem o consolo de Deus, mas para quem diz não, não existe consolo, porque a palavra de Deus é o consolo, como vimos na primeira leitura de hoje. Isaías profetizando a vida do Messias, e eles dizem, e a palavra diz para nós: criai ânimo, o Senhor Deus virá, Ele já veio. E como nós conheceremos a presença do Cristo? Lá diz na primeira leitura: os mudos falarão, os surdos ouvirão, os coxos saltarão, a terra seca se transformará em terra fértil. Então esse é o sinal da presença de Deus, a transformação, a cura do coração do homem. E aí no Evangelho, no finalzinho, nós vamos perceber o evangelista dizendo: Ele tem feito bem todas as coisas, aos mudos faz falar e aos surdos faz ouvir. Então Ele, Jesus, é aquele prometido lá pelo profeta Isaías, aquele que viria para consolar o seu povo, aquele que viria para nos trazer a paz. Então, diante de Jesus, todos nós precisamos criar ânimo, porque Ele é o nosso Deus que caminha ao nosso lado. Então, existe uma relação entre a fé e a palavra. À medida que eu escuto a palavra, coloco em prática, guardo no coração, eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Escutar a palavra, permitir que ela entre no coração, e essa mesma palavra me fará proclamar as maravilhas de Deus com a boca e com a vida. Aí sim, isso mostra que de fato nós somos curados pela palavra. A palavra deve entrar pelos ouvidos, a fé entra pelos ouvidos. Você quer saber se você é uma pessoa de fé? Basta olhar. Quanto tempo você gasta por dia falando de Deus para os seus irmãos? Ah, Padre, o que tem a ver a fé com proclamar, com falar de Deus? Tem tudo. Vamos perceber isso no Evangelho. Aquele homem era mudo, na verdade ele era um gago, falava com dificuldades. Ele era mudo porque justamente ele era surdo.
Deus, Jesus tira ele à parte. Por que ele tira a parte? Para mostrar para nós que muitas vezes precisamos estar a sós com Jesus, precisamos de sair da confusão, da muvuca, precisamos da oração para estar com Jesus, porque sem oração ninguém é curado, sem oração você vai continuar feio, sem oração que vai sobrar em você a feiura. É a oração que nos leva para o deserto, para que Deus ali toque o nosso ouvido, e uma vez tocado e curado, nós possamos proclamar as maravilhas de Deus. Então, se você fala mais do seu político, se você fala mais do seu artista da novela, você mostra que você de fato é mais mundano do que espiritual. Por que a gente briga pelo político, fala deles, nenhum presta, e para falar de Jesus não passamos um minuto falando de Jesus? Mandamos mensagem de todo tipo, mas não sabemos mandar um versículo bíblico, evangelizando o WhatsApp da família, falando de tantas besteiras, postamos tantos vídeos que não convém, mas não falamos do amor de Deus. Isso implica, porque ainda nós não somos de fé. Se fôssemos mais de fé, falaríamos mais do amado. Basta você ver, quando você ama sua esposa, seu esposo, você, quando tiver a oportunidade, vai falar sempre bem dele, porque o amor nos leva a falar de quem amamos. Se de fato não falamos, a pergunta é: eu estou amando? De fato eu sou um homem de fé? De fato eu fui curado por Deus? De fato eu estou falando das maravilhas de Deus, como diz o salmista? Bendize minha alma ao Senhor, bendirei o Senhor por toda a vida. Bendizer é você proclamar com seus lábios e com sua vida as maravilhas de Deus, e não é dizer de todo jeito, é você dizer com o coração animado, você falar de Deus com vibração, com espiritualidade, com amor e fervor do coração. Não adianta você dizer que tem fé, mas a sua fé não te leva a dar um sorriso a mais. Que fé é essa que me faz ficar com cara feia? Que fé é essa que não me faz perdoar o irmão? Que fé é essa que não me faz ter sede de oração, lugar de encontro com Deus? Que fé é essa que eu tenho tempo para tudo, menos para estar com Jesus, lendo sua palavra, rezando com Ele? Então a fé precisa do alimento que é a oração. Se eu não estou disposto a escutar a palavra de Deus e guardá-la e proclamá-la, eu não sou de fé. Eu posso até dizer que eu tenho fé, mas de fé eu não tenho nada. Tem gente que ao invés, e é católico, tem gente que ao invés de ler a palavra que está lá empoeirada, lê o horóscopo. Não pega o horóscopo. Os tititi das novelas, os artistas, as fofocas, não para de ler coisas assim, mas para ler a palavra de Deus não tem tempo. Como é que uma alma dessa vai ser edificada? Como é que você vai ser transformado se você não gasta tempo com o seu amado para que ele te transforme esse coração que bate no seu peito de pedra? Então, meus irmãos, precisamos ter sede estar a sós com Jesus, para que Ele suspire por nós, toque em nossa língua, e a nossa língua proclame como Nossa Senhora. Hoje também celebramos ela, a Nossa Senhora da Natividade, a Natividade de Nossa Senhora, ela que proclamou as maravilhas de Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e eu garanto, Nossa Senhora não estava proclamando o magnífico e as maravilhas de Deus do jeito que vocês proclamam aqui na missa. Senhor esteja convosco. Para cantar, não levanta o braço, não abre a boca, não vibra, não se anima. Que fé é essa que me leva a ser morto? Nossa Senhora garante que quando proclamou o seu magnífica, ela exultou no espírito, fervor, vida, ânimo. Criai ânimo. Não se deixe abater pelas coisas do mundo. Eu estou contigo, acredito, diz o Senhor. Então Ele é a razão da sua alegria, irmão. Não coloque nada no lugar dele, não. Você vai ser infeliz.
Ele está acima do seu esposo, Ele está acima da sua família, Ele está acima dos seus bens. Então nele eu não vou ter medo, porque Ele está comigo, cuidando de mim. Até mesmo quando tenho que chorar pelas dores da vida, Ele está consolando. Como diz a música: fortificai as mãos desfalecidas, fortalecei os joelhos vacilantes. E essa é a nossa missão: dizer a todos que têm um coração deprimido, cansado, criai ânimo, eis o vosso Deus, eis aquele que caminha conosco, eis aquele que nos ama. Então é nele que eu tenho que vibrar, não é pelo time campeão de futebol não, que hoje eu comemoro, amanhã está com a cara triste. É nele que eu tenho que vibrar, é nele que eu tenho que justamente apoiar toda a minha vida. Quanto tempo você gasta de oração por dia? Quanto tempo você gasta lendo a palavra por dia? Quanto tempo você gasta falando de Deus por dia? Se fôssemos fazer aqui uma conta, 24 horas Deus te deu, e se multiplicar isso por 60 minutos, por 60 segundos, quanto tempo você gasta desse tempo que Deus te deu para estar com Deus e falar com Ele? Se nós fizéssemos um levantamento, passaríamos até vergonha, porque tem gente que chega para o padre dizendo que a oração dele é um Pai Nosso e 3 Ave Maria antes de dormir. Oração do preguiçoso. Mas para estar com o celular na mão não é só um minutinho não, são horas perdendo tempo. E eu tenho fé, não é a fé de Deus, é a fé que me convém. Que fé você tem? A fé que te remove montanhas, a fé que vence o mundo, a fé que te leva a ter sede de Deus, ou a fé que me leva a continuar do mesmo jeito, sendo indiferente, sem a alegria de viver, não agradando a Deus, porque não faço a sua vontade e faço a minha. Então peçamos a Deus, irmãos, que nós possamos tantas vezes chegar diante da oração e dizer: Senhor, toca o meu ouvido, para que ele não seja surdo para te ouvir. Toca o meu coração, Senhor, para que ele não deixe de te amar, Senhor. Toca os meus lábios, Senhor, para que ele não deixe de proclamar tuas maravilhas, para que ele possa te bendizer todo o tempo. Toca, Senhor, os meus olhos, para eu ver as maravilhas do teu coração em minha vida. Toca-me, Senhor, porque eu sou um homem espiritual, não quero viver apenas na carne. Então peçamos que Deus toque o nosso coração, que Ele nos leve para o deserto, que Ele suspire sobre nós, e que Ele também possa dizer para mim e para você: papai, abre-te ouvido, escuta, abre-te boca, proclama, abre-te a fé. Que Deus possa dizer isso a nós, e nós possamos proclamar sempre o Deus que nos ama. Que fé você tem? Será que é a fé que convém? Que não seja, mas que seja a fé onde você entrega o seu coração a Deus e não sabe viver sem Ele. Então, a partir de agora, já sabe, não posso passar um dia sem rezar bem com Jesus. É lá o lugar de você ser curado, é lá o lugar de você restaurar a sua família com o joelho no chão, é lá o lugar de você transformar o seu marido, a sua vida, diante de Deus em oração. Se não for lá, não virá cura de nenhum outro modo, porque só Deus é capaz de transformar os corações. Seja mais de fé, seja mais de oração, escute mais o que Deus está te pedindo, obedeça, faça a vontade de Deus em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.